Alô, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Dando continuidade aos estudos, o Sermão do Monte. Começo logo pedindo que você dê o seu like, e você comente se gostou, não gostou, tem que melhorar em alguma coisa. E se você tiver algum amigo, mande para esse seu amigo. Se ele também gostar de aprender a palavra de Deus, que aqui nós estamos nos aprofundando na Bíblia. Esse estudo, a mensagem expositiva, ela é, ela é extraída diretamente da Bíblia. Então, ela é uma matéria chamada teologia bíblica. Essa teologia bíblica é que nós estamos passando para você. Você está aprendendo Bíblia, ok? Então aproveite, você que tem um irmão, amigo, esposa, filho, e quer que ele aprenda a palavra de Deus na sua essência, na profundidade, como ela realmente é. Fale do nosso canal, tá? Dê o like, o YouTube não vai te cobrar nada, ele não vai te cobrar a tua conta bancária, o cartão de crédito, Pix, se tu passar, o YouTube não vai pegar, não. O que tu vai fazer é ajudar o canal a crescer. Isso é uma forma de você nos ajudar nesse trabalho. Eu não lhe cobro nada, não. Mas como você já percebeu, para que você receba um conteúdo desse, há muita despesa, há muito dinheiro envolvido. Não é R$ 500, não, é milhares de reais. Digo, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000. É muito dinheiro envolvido em estudos, ok? Então vamos lá, querido. O Sermão do Monte, que é o que nós estamos estudando. Aqui nós estamos no capítulo 5 de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus. É o primeiro sermão de Jesus. O Sermão do Monte é a base doutrinária para nós, Igreja do Senhor Jesus. Após Jesus chamar seus discípulos, como Mateus registra a partir do capítulo 4, versículo de número 12, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, habitou em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, Antigo Testamento: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e essa luz habitou no meio deles. Então Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Versículo 18. Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava o rede ao mar, porque eram pescadores. E disse Jesus: vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Mais tarde, aqui no versículo 21, ele continuando, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando redes. E Jesus também os chamou. Pronto. Ele começa a pregar dizendo: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. Essa é a mensagem de Jesus. 4:17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus, muitos confundem com o reino de Deus, dizem que o reino de Deus é um, o reino dos céus é outro, mas na verdade é a mesma coisa. Reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. É o reino de Deus implantado em nós, crentes. Quando o reino de Deus, o reino dos céus, é implantado em nós, então nós vivemos de um modo digno da aceitação de Deus,
Como? Praticando a justiça, a bondade, que são conceitos. A essência de Deus é o amor, a retidão, a pacificação, que é isso que ele vai falar aqui. São 9 bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças, elas vêm acompanhadas aqui do comportamento que esse cristão deve ter. Esta mensagem aqui é para a igreja, é para nós crentes, do capítulo 5 até ao capítulo 7. Entendendo isso, a mensagem impactante de Jesus envolveu as pessoas que vinham de todas as vilas e aldeias e até outros reinos para ver e ouvir Jesus, conforme está aqui em Mateus, capítulo de número 4, versículo 25. Até de outros reinos, bem distante, vinham e traziam seus doentes, aleijados, demoninhados, para Jesus curar. Pois bem, assim como a Torá é ensinamento em hebraico dado por Deus no Monte Sinai, conforme está registrado em Êxodo capítulo 19, versículo 3, Jesus também subiu ao monte para ensinar o seu povo. Notem que em aulas passadas nós já falamos sobre um acordo que era feito para selar uma aliança. A arqueologia vai informar que o acordo feito entre Deus e seu povo está nos moldes dos acordos dos tempos do Antigo Testamento, como registra o renomado escritor Paulo Huon em seu livro. E Deus falou na língua dos homens. Documentos encontrados na Síria dos tempos do Império, assinado pelo imperador Assurbanipal, e que hoje se encontra na biblioteca do Cairo, no Egito, comparado com a organização da lei dada por Deus no Monte Sinai, confirma isto. O acordo acontece quando as partes acordam entre si. O rei suzerano dá proteção ao rei vassalo, à medida que o vassalo cumpre com acordos firmados. Em tudo que o vassalo descumpre o acordo, esse acordo é rompido e o vassalo fica sem proteção. Então, esse reino descumpridor da lei, agora sem proteção, ficava vulnerável às invasões de reinos maiores, que entravam nestes reinos, matavam o rei e levavam toda a sua riqueza, deixando aquele reino em ruínas. Moisés lê os 613 mandamentos, que é o acordo protetivo dado por Deus, e no final ele apresenta os montes Gerizim e o monte Ebal, monte da maldição. Enquanto o monte Gerizim é o monte da bênção, lembre que quando a mulher samaritana perguntou para Jesus, naquele encontro, Senhor, onde nós devemos adorar? Meus pais disseram que é no Monte Gerizim, tu agora diz, e o judeu disse que é aqui, em Jerusalém. Onde é, meu Senhor, que nós devemos adorar? Ela estava falando do Monte Gerizim. Então Moisés informa aqueles 2 montes. Para quê? Ele informa os 2 montes porque ele traz ali menção da benção e da maldição, informando que quem mantiver o acordo com Deus, de Deus terá proteção. Mas aquele que quebrar a aliança com Deus receberá maldição. Está lá em Deuteronômio, capítulo número 11 e versículo 29.
Jesus é o autor de uma nova aliança. Essa aliança é apresentada por Jesus no Sermão do Monte. A proposta de Jesus é que aqueles que recebam os mandamentos, ora exposto, sejam bem-aventurados. Em outras palavras, sejam bem-vindos ao reino de Deus. Que eu já expliquei para vocês aqui, que é Deus habitando em nós, reinando em nossa vida. Nós fazendo a sua vontade. Nós sendo vassalo dele e ele sendo nosso suzerano. Caiu a ficha? Entendeu? Ora, pois os mesmos estão recebendo o convite do próprio rei, que é Jesus. Não esqueça que Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus. Sacou? Lembra lá do primeiro capítulo? Jesus, por sua vez, afirma que é chegado o reino dos céus. O reino de Deus está próximo. Já que Jeremias, em seu livro, Jerusalém nos tempos de Jesus, vai dizer que esta é uma expressão palestinense e quer dizer que o reino de Deus está tão perto que você pode pegar. Veja, quanta riqueza para a sua aprendizagem. Por outro lado, aquele que rejeita participar desse reino, em razão do descumprimento das cláusulas expostas por Jesus, receberá como castigo o inferno. E isto Jesus vai falar 15 vezes nos evangelhos. Perceba que enquanto Moisés usa a palavra maldição para os desobedientes, Jesus vai usar a palavra inferno para os descumpridores dos mandamentos, os desobedientes. Em suma, Jesus apresenta os mandamentos de forma mais light, mais tranquila, mais leve, conforme ele vai dizer em Mateus, capítulo 11, versículo 30, o meu fardo é leve, os meus mandamentos não são pesados. Porém, com a mesma exigência, dando continuidade do Antigo Testamento no Novo Testamento. Ainda hoje, alguém desinformado pensa que basta ler o Novo Testamento, ou mesmo algumas páginas, que já está pronto para pregar o Evangelho. Desculpa eu te dizer, mas você está equivocado, pois o Antigo Testamento é a continuidade, pois o Novo Testamento é a continuidade do Antigo Testamento. Disse Jesus: não pensem que vim destruir a lei, mas cumpri-la. Mateus capítulo 5 e o versículo 17. Então, meus queridos, o Sermão do Monte está dividido em 5 partes, que são as 5 unidades literárias que compreende do capítulo 5 até o 7.